Nós vamos ler novamente lá em Marcos capítulo 5, do 1 ao 20, como nós lemos semana passada. E vamos ver se eu consigo terminar pelo menos a primeira mensagem nesse texto, porque ainda tem mais uma mensagem depois. A gente vai pegar a última parte. Estas são as palavras de Deus. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, a tua graça, obrigado pelo teu evangelho. Senhor, fala conosco, ilumina minha mente, ilumina meu coração para pregar a tua palavra, ilumina, meu Pai, o coração dos teus servos para ouvir o teu evangelho e receber. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já vimos semana passada as características da influência demoníaca na base do que foi lido aqui na palavra de Deus. Um desejo pela morte. Você vê que esse homem, sob a opressão diabólica, ele morava no cemitério como alguém que queria morar lá, que queria estar lá com os mortos, que queria viver com os mortos, ou melhor dizendo, queria morrer. Nós vimos que tem algumas coisas sobrenaturais que podem acompanhar uma possessão. No caso desse homem era uma força física, às vezes são outros tipos de manifestações sobrenaturais que podem acontecer. Eu estava ouvindo mesmo ontem o pastor contando que ele foi dar um aconselhamento para uma moça, e a moça falou para ele: Pastor, eu tenho um problema muito sério, porque na verdade a minha família me consagrou aos espíritos quando eu era criança, num lugar desse, onde faz feitiçaria e tal, e me consagraram a um certo espírito lá, e esse espírito me atormenta desde a minha vida inteira. E esse espírito aparecia para ela, falava com ela de vez em quando, se apossava dela.
E ali, de repente, a menina realmente, na conversa, no meio do aconselhamento, ela ficou possessa. E esse pastor começou, percebeu que já não era mais ela que estava falando com ele, começou a conversar e esse espírito começou a falar na boca com ele. E aí ele falou assim, quero ver se é você que está aí mesmo. Então, não sei se é você que está, você está falando que você está aí nela, quero ver se é você. E disse que a moça pegou e começou a subir na parede igual uma lagartixa. Subiu até o teto. E ali ele expulsou, obviamente, a moça ficou liberta para a glória de Deus. Mas essa não é a primeira vez que eu ouvi de uma história assim. Já houve outros casos parecidos com esse. E você sabe que existem essas situações. Existe esse tipo de situação. Não é uma coisa que acontece sempre, é meio raro, mas às vezes acontece de ter esse tipo de manifestação sobrenatural. E no caso desse rapaz, ele quebrava grilhões de ferro, bolas de ferro. Ele quebrava como fosse, né, um bombom, um sonho de valsa. Você faz assim, esmaga. Então, ninguém conseguia segurar ele. Ele tinha também um instinto de autodestruição. Existia um desejo de se autodestruir. Ele não conseguia morrer e ele pegava pedra, se feria, se machucava. E existe isso, essa influência maligna também. Muitas vezes na vida da pessoa se manifesta como um desejo de autodestruir, de se machucar, de se destruir. Então ela se envolve em relações autodestrutivas, ela machuca o seu próprio corpo, ela se coloca em situações que parece que quer se machucar, quer se dar mal. Ela sabe que ali é problema, ela vai lá, porque ela quer se dar mal, né? E esse cara fazia isso, ele pegava pedras e ele se feria. Bom, hoje nós vamos ver um pouquinho mais a fundo sobre a ação dos demônios. Porque esse tipo de coisa mostra uma influência demoníaca, às vezes até uma possessão. Mas o que acontece? Quando os demônios saem daquele homem, e a Bíblia fala que eles vão para possuir esses animais, o que já é uma coisa que a nossa sociedade não está talvez preparada para lidar com isso, porque as pessoas são tão materialistas, elas, né, não acreditam no mundo espiritual, mas o mundo espiritual não deixa de existir, quer você acredite ou não, é que nem a lei da gravidade. Eu não acredito na lei da gravidade. Ótimo, né? Sai voando igual Superman, não vai dar certo. Ela está ali, o mundo espiritual está aí. Mas animais, pois é, animais ficaram possessos de demônios. Você tem aqui uma manada de porcos que ficou possuída por demônios. Os demônios entraram no corpo deles. E quando os demônios entraram no corpo dessa manada de porcos, e eram muitos demônios, era uma legião de demônios, então eram milhares de demônios, tinha 2.000 porcos, provavelmente tinha mais de um demônio para cada porco. E eles foram e entraram naquela manada de porcos. Os porcos imediatamente se precipitaram e caíram na água para morrer, se é para morrer afogados, se mataram afogados. Né? Agora, veja só, o que eu acho importante aqui. Eu já ouvi alguns pastores dizerem assim, não, porque os porcos se mataram porque eles preferiam morrer do que ser possuídos pelos demônios. Eu acho, se você, à primeira vista, quando você vê essa explicação, faz sentido, né? Porcos são animais e eles não têm a mesma capacidade humana para aguentar esse tipo de opressão e tal, e ali esses demônios entram, vai saber o que passou na mente desses porcos, que tipo de perturbação maligna que eles causaram no porco, na capacidade que o porco tem de aguentar, e eles podem ter desejado a morte por causa de tamanho sofrimento. Mas eu acho que ao mesmo tempo essa interpretação não tem muita fundamentação bíblica. Você não consegue enxergar isso na Bíblia não tem nada sobre os porcos tomando uma decisão, né? Fazendo um cálculo racional e tomando uma decisão, olha, é melhor morrer do que ser possuído pelo diabo, e eu, né, nem tenho uma alma imortal mesmo, vou morrer, acabou, né? Não vai ser não vou ser castigado no inferno por ter me suicidado. Não foi
É muita coisa, sabe, para você acreditar que passou na cabeça de um porco, para achar que o porco foi que tomou essa decisão. É muito mais bíblico e faz muito mais sentido se você perceber que a morte foi diretamente causada por esses demônios. Certo? Que esses demônios, os porcos não se suicidaram contra a vontade dos demônios, como se os demônios quisessem, não, porquinho, vem aqui, eu quero te atormentar um pouco mais, o demônio, não, e o porco quer dizer, não, eu vou fugir porque eu quero morrer. Eu prefiro morrer do que ficar na sua mão. Não, a morte para esses porcos não foi uma escapatória para a posse demoníaca. É muito mais fácil de você lidar com esse texto se você perceber que a morte dos porcos era exatamente o que os demônios queriam. O que Jesus estava mostrando olha, o que os demônios queriam fazer com esse homem é o que eles estão fazendo com esses porcos. Os porcos se lançaram de um precipício para morrer, porque os demônios levaram os porcos a fazer isso. Não faz parte do instinto do porco se suicidar. Não faz parte do instinto de nenhum animal se suicidar. E do porco também não. O instinto de um animal é preservar a sua vida. Você às vezes vê um animal em sofrimento, você talvez já tenha visto um cachorro ou um gato sendo atropelado. O que é uma cena traumatizante, é horrível ver o sofrimento do animal naquele momento. Ele muitas vezes corre, né? Mas o que você percebe em todas as vezes? Um instinto para sobreviver. Ele não fala assim, nossa, quebrou minha perna, agora nunca mais vou andar direito. Quer saber? Passa em cima de mim, passa em cima do meu coração, da minha cabeça, para eu morrer também. O cachorro nunca pega e fala assim, o gato nunca fala assim, nossa, quebrou aqui os meus braços, por favor, leva a minha vida, não aguento mais. Não. Quando você vê um animal em sofrimento, o que é que ele pede sempre? Pela vida. Se você der tratamento para ele, se você levar ele no veterinário, se você consertar as perninhas dele, ele vai viver. Mas a vida dele, o instinto dele é sobreviver. Esses porcos não se mataram porque eles eram suicidas, eles se mataram porque os demônios levaram eles a se matar. E agora vem o mais interessante aqui, é o seguinte, que o que você realmente consegue perceber que está implícito no texto, que está realmente implícito no texto, é que esses demônios teriam feito isso com aquele homem se eles pudessem, se eles conseguissem. O fato de que aquele homem não tinha morrido igual aos porcos não era porque os demônios não queriam que ele morresse. Você consegue perceber? Olha só, os demônios estavam nesse homem, atormentando a vida dele há anos. Agora, eles têm um encontro, para eles indesejado. Jesus aparece no território deles. E agora eles vão ter que sair desse homem de um jeito ou de outro. Não tem, Jesus falou, sai desse homem. Eles vão ter que sair, a ordem foi dada, eles vão ter que sair, tá? Só que eles são meio teimosos ali, eles querem ganhar um tempinho, querem achar alguma coisa. Eles veem uma manada de porcos, podemos possuir aqueles porcos? Jesus fala, pode, eles saem, possuem os porcos. Quando eles entram no corpo dos porcos, eles fazem aquilo que eles queriam fazer. Eles conduzem aqueles porcos para o suicídio. E aquele homem, eles estavam tentando fazer isso esse tempo todo e não conseguiram. E agora, irmãos, vem algo que é muito profundo e muito glorioso que eu quero que você entenda. Por que eles não conseguiram matar aquele homem? Por que em todo esse tempo endemoniado, todo esse tempo perturbado, anos de perturbação e posse demoníaca na vida desse homem, ele nunca se precipitou e se suicidou igual aos porcos? Por quê?
Por quê? Veja, os demônios tinham se apossado dele. Eles tiraram ele do seio da sua família, do convívio da sua casa. Eles conseguiam dar para ele uma força sobrenatural. Ele tinha instintos autodestrutivos que claramente eram um sinal que era influência demoníaca. Ele queria morrer, ele tinha um desejo pela morte, ele tinha um desejo de autodestruição, mas ele não ia até o fim. Ele não ia até o fim. E a única explicação plausível para isso é a graça de Deus operando na vida de um homem endemoniado. Agora eu quero que você pense sobre a profundidade do fato de que esse homem não se suicidou, não morreu até agora, porque Deus não deixou. Então, isso me faz lembrar, por exemplo, da história de Jó. Jó estava doente, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu tudo. Estava pobre, no monturo. Monturo é uma palavra antiga que às vezes você acha na Bíblia, que se você pegar o dicionário, você vai descobrir que significa monte de lixo, monte de entulho. Ele está sentado num monte de entulho, pega uma telha velha para se coçar as suas úlceras. Talvez ali tinha pus, sangue, bicho, mosca. Você falou assim, a mulher dele falou, não sobrou mais nada para você, Jó. Morre logo, morre logo. Mas o que é que ele não via, a parte da história que ele não via, mas que nós sabemos? Tudo aquilo era ataque diabólico, mas Deus falou, não tira a vida de Jó. O diabo fez tudo isso na vida desse homem aqui, mas ele não morreu, porque Deus não deixou. A graça de Deus estava protegendo ele. A graça de Deus estava impedindo a morte dele. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não duvide de que a graça de Deus está operando na vida da pessoa mais endemoniada que você conhece. Não duvide do amor e da misericórdia de Deus pela pessoa mais endemoniada, perturbada e possessa que você conhece. Ele está vivo, não está? Você sabe o que o diabo queria fazer com essa pessoa? Você sabe o que o diabo queria fazer com ela? O que ele fez com os porcos, é isso que ele quer fazer. Jesus já disse qual é a obra do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Você sabe uma coisa que o diabo não consegue fazer? Dar a vida, preservar a vida, proteger a vida. Ele não faz porque ele não quer. Ele só não mata quando Deus não deixa. Se Deus estiver protegendo, ele não consegue. Mas se ele conseguisse, se ele estivesse ao alcance dele, ele já tinha matado. Então existe uma graça de Deus operando na vida desse homem, protegendo ele todos esses anos, impedindo que Satanás mate ele, impedindo que o diabo leve ele à morte. E existe uma graça de Deus protegendo a vida de endemoniados. Quer dizer que existe graça de Deus agora operando na vida de uma pessoa que está frequentando terreiro, fazendo oferenda a demônios e tendo pensamentos, mas existe uma graça de Deus ainda impedindo que essa pessoa se mate e se perca. Isso mostra para você, irmãos, inclusive, que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, foi quem protegeu você até hoje. Se você já teve uma experiência de estar sob influência de espíritos malignos, quer seja numa opressão, quer seja numa obsessão, talvez até numa possessão, mas algum tipo de ataque maligno, algum tipo de ataque diabólico contra a sua vida, você sabe do que eu estou falando. O diabo, ele quer que você morra. Ele quer que você se perca, ele quer que você morra. E se ele conseguisse, se tivesse ao alcance dele,
seria tão imediato quanto foi com os porcos. Mas se você está aqui hoje, é porque Deus te protegeu e te guardou e não deixou que o diabo fizesse a vontade dele. Não deixou que aquilo que foi planejado pelo inimigo acontecesse. Então a obra do diabo é essa que ele fez com os porcos. O fato de que você está vivo é porque Deus não deixou que o diabo fizesse o que ele queria. Então existe uma ação demoníaca que é o objetivo matar. Mas existe uma ação de Deus cujo objetivo é salvar. E é Ele que está salvando. Então quando você vai, é uma experiência que a gente tem. Quando eu descobri essa doutrina, irmãos, foi assim tão lindo para mim. Porque eu comecei a visualizar isso acontecendo. Quando eu estou evangelizando alguém, quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou pregando a palavra para alguém, eu sempre me lembro que já existe algo de Deus acontecendo na vida dessa pessoa. Que Deus já está fazendo algo na vida dessa pessoa. Existe algo espiritual que está precedendo a minha chegada. Eu sempre chego atrasado. Quando eu chego, eu quero ser o primeiro a levar o evangelho para a vida de alguém, mas eu nunca sou. Quando eu chego lá, Deus já está operando. Deus já está fazendo algo, aleluia. E aí você vai falar do evangelho, você vai falar do amor de Deus, você vai falar da graça do Senhor. E você pensa assim, eu sou o primeiro. Quando eu cheguei na Tailândia, irmãos, eu cheguei já sabendo disso. As pessoas falavam, não, você vai pregar o evangelho lá, vai ter pessoas que nunca ouviram do evangelho. Com certeza, vai ter que nunca ouviram do lado de fora. Mas eu nunca encontrei ninguém que não tivesse uma operação da graça de Deus acontecendo já lá dentro dele. Eu conheci um rapaz, ele chamava Bim. Eu conheci ele, que eu gostava de... Eu não tinha cozinha em casa, a comida lá era muito barata. Cada refeição, assim, um marmitex era tipo R$5. E tem uma barraquinha fazendo comida em cada esquina, né? O Drivil. Comida baratinha, gostosa. Se você não tem problema com questão assim de limpeza, é tudo ótimo, entendeu? Então, eu ia nesse restaurante sempre comer, eu conheci esse rapaz e ele estava aprendendo inglês, ele queria praticar o inglês dele comigo, ficava uma competição, porque eu estava aprendendo tailandês, queria aprender tailandês com ele queria aprender inglês comigo, aí ficava aquela briga. Ele falava inglês comigo, eu respondia em tailandês para ele, né? E aí nós ficamos amigos e tal, Jesus e igreja e Deus e tal, e algumas situações que ele precisou eu ajudei, depois ele foi na igreja algumas vezes. Aí um dia a gente foi sair para comer uma coisa, conversar. Ele falou assim para mim, falou, Lucas, eu não sei, cara. Sabe o que eu acho? Eu acho que Deus me ama. Eu falei, você acha mesmo, Bim? Porque assim, você acha engraçado, mas nem estava tendo uma conversa séria, e eu gosto sempre de deixar a pessoa falar o que ela quer falar, porque às vezes você não, a pessoa tem uma coisa muito preciosa para dizer, muito importante, que vai iluminar toda a situação que vocês estão vivendo e vendo ali, e você interrompe e não deixa. E aí atrapalha tudo. Então deixa ela falar. Sério mesmo, Bim? Você acha mesmo isso? Eu não falei para ele, mas é claro. Não, sério, deixa. Por quê? Por que você acha que Deus te ama? Não, sabe por quê? Às vezes eu sinto que Deus está me cercando. Ele não falou aquilo por algo que eu falei. Eu nunca tinha contado para ele a história do filho pródigo, mas ele falou assim, eu acho que Deus me ama, porque Deus está me cercando. Parece às vezes que ele é como se fosse um pai que eu nunca tive. E que eu sou o filho que devia voltar para casa. E aí veio o filho pródigo na minha mente. Eu falei, irmão, eu nunca contei a história para ele. Eu contei a história do filho pródigo para ele. Ele falou, cara, você veio falar para mim de Deus, mas eu já sentia isso antes. Eu falei, é verdade, tinha mesmo, eu chego atrasado todas as vezes, Deus já está lá. Quando eu chego lá, Deus já está lá, Deus já está fazendo alguma coisa, Deus já está operando alguma coisa. Nós servimos um Deus onipresente, nós servimos um Deus onipotente. Você precisa chegar lá, mas Ele já está lá.
Ele está te usando, você é um instrumento, você é um vaso na mão dele. Amém, que bom, glória a Deus, que privilégio ser um vaso. Mas ele não depende de você. Ele não precisa de você. Ele quer te usar, ele tem o prazer de te usar. Mas quando você chega lá, sempre lembre, ele chegou antes de você. Ele já está operando ali. Agora, Jesus já estava operando na vida desse homem antes desse encontro. Porque o fato de que esse homem estava vivo quando Jesus chegou ali, aleluia, é a prova de que Deus estava guardando a vida dele. Se Deus não estivesse protegendo a vida daquele homem, como disse o salmista, se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, já os nossos inimigos nos teriam devorado vivos. Esse homem já teria morrido, mas ele não morreu, porque Jesus estava guardando a vida dele antes mesmo de encontrar com ele. Então, irmãos, existe uma operação da graça de Deus que ela está operando no mundo inteiro. Eu falei para os irmãos na aula sobre graça preveniente, mas eu vou repetir porque uma das funções do pregador da palavra de Deus não é só ensinar, é lembrar, para que você não esqueça. Cristo é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. A graça já está operando lá. Vai lá, em todos eles. Vai e prega para todo mundo, porque já existe uma operação da graça acontecendo ali. Então a ação dos demônios é para matar, mas a ação de Deus é para salvar. E Deus já estava operando na vida daquele homem. Agora chegou o momento de essa operação que até então estava oculta. Ela era meio secreta, ela era meio que sugestiva. E agora ela vem à tona. Ela sai, ela emerge daquela história da vida daquele homem para se tornar uma coisa completamente visível e pública. Toda a cidade de Gadara vai ver o que Deus vai fazer na vida desse homem. Todo mundo olhava para ele e via só um endemoniado, um louco, um cara que ninguém entende o que está acontecendo com ele, um afastado, um fora da lei, um maluco que fica correndo pelado no cemitério, se ferindo com pedras, gritando com todo mundo, e que ninguém consegue conter. Era isso que todo mundo olhava para ele e via. O que ninguém percebia era que tinha uma proteção de Deus que não deixava aquele homem morrer, que estava guardando ele até agora. Mas agora essa proteção divina, agora esse agir divino que já estava acontecendo na vida dele, vai vir à tona, esse homem vai ser liberto. Daqui a pouco a cidade inteira vai sair, vai encontrar ele sentado, vestido, em pleno juízo, falando como uma pessoa normal, livre daqueles demônios. Toda aquela legião vai embora. Tudo na vida daquele homem vai ser mudado, vai ser transformado. Então, irmão, Deus pode usar você para ser um estopim na vida de alguém. Para ser aquele emissário da glória de Deus que vai chegar e vai trazer aquela operação que já está lá à tona. E aqueles demônios que estavam operando sob permissão divina, mas com limites, não vão operar mais. Acabou o tempo, deu o prazo, vocês vão embora. Mas Deus já está operando lá, então você pode ir com fé, você pode ir com confiança, você pode ir com uma certeza, com uma convicção. Porque Deus já está lá, você nunca está sozinho quando você está pregando o Evangelho. Jesus está ali com você e Ele já está operando na vida daquela pessoa, Ele já chegou antes de você. Agora esses demônios, eles mantinham um certo tipo de influência e controle naquela região. Isso é interessante, né? Você percebe que eles têm meio que uma ligação com o território? O que, de novo, existe muita bobagem que é falada por ali. Você sai por aí, você ouve muita bobagem. Muita bobagem. Muita besteira, muita mentira. Tem muito vendedor de elixir, né? Elixir da felicidade e de caldo de cobra. É incrível. O cara que diz que tem visão, que não tem visão nenhuma, falso profeta e tal. Tem muito isso, tem.
Ao mesmo tempo, você não pode negar o fato de que esses demônios estavam ligados a essa cidade, a essa região. Eles falam para Jesus, você vai mandar a gente... Não. Eles têm uma região, e olha só, eles têm um prazo. Eles têm uma região para agir, e eles têm um prazo, porque ele fala, você vai mandar a gente para o abismo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Abismo não, a gente está aqui, a gente tem esse lugar. E antes do tempo, ele não venceu o nosso prazo. Agora, se por um lado, você olha e fala assim, você coça a cabeça e fala, meu Deus, e onde é que eu acho o registro, né, para saber qual é a alocação de espaços destinados à ação dos demônios e qual é o prazo que eles têm? Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Isso aqui aconteceu antes da crucificação e ressurreição do Senhor, correto? Então, aí vem o segredo da coisa linda aqui que você precisa, certo? Ó, depois da ressurreição de Cristo, ele apareceu para os discípulos e disse para eles, o quê? O que ele falou para eles, você lembra? Mateus 28, 18. Depois do Pai seja convosco, que é verdade. Mas Mateus 28, 18. Disse-lhe Jesus, toda autoridade me foi dada. Em que tempo está esse verbo? Passado. Já aconteceu. Então, depois da ressurreição de Cristo, ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Acabou o prazo, acabou o território. Demônio nenhum tem direito de estar em lugar nenhum por prazo nenhum. Agora, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Pronto. Mas isso não significa que os demônios entre si, não agem de acordo com divisões que eles criaram no reino deles, né? No pensamento deles. Mas quando você chega como um emissário da glória de Deus e do Evangelho, você não tem que pedir permissão e nem se preocupar. Será que eu estou vindo antes do prazo? Não, você está no prazo. Essa é a hora, esse é o momento. Chegou o momento. Ele tem que sair, ele tem que ir embora. Ele não pode ficar, ele não tem direito a nenhum centímetro quadrado de chão, de território nenhum. A casa sua é de Jesus, o trabalho seu é de Jesus, seu carro é de Jesus, o caminho entre a sua casa e o seu trabalho é de Jesus, onde você for viajar pertence a Jesus, ele não tem território nenhum. Ah, mas tem um principado, uma potestade, diz que é dele. Ah, mas foi consagrado para ele. É mentira, ninguém tem direito de consagrar o que não é dele. Só pode consagrar o território o dono. O dono do território é Jesus Cristo. Então o diabo não tem direito nenhum a nada, lugar nenhum, espaço nenhum, por tempo nenhum. Vamos deixar isso claro? Essa é a realidade. Agora, naquele momento, eles estavam achando que eles tinham prazo, que eles tinham território. Mas agora, nesse exato momento que você vive, Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Acabou. Acabou. Mas você pode entender que o diabo se organiza ali, né? Ele mesmo se organiza, porque Jesus falou que o reino dele tem uma organização. O reino do diabo tem uma organização, a casa do diabo tem uma organização, tem hierarquia, tem divisão territorial, tem planejamento, né? Talvez tenha até prestação de contas. Né? Tem um livro muito interessante do C.S. Lewis, que obviamente é só uma alegoria, não sei, eu não acredito que ele tenha tido uma revelação, acredito que ele fez só uma historinha para a gente tentar entender, mas chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E ali tem uma hierarquia em que o diabo tem que contar para o outro, falar, olha, eu tenho feito isso aqui na vida do meu hospedeiro aqui, e ele tem reagido assim, assado e tal. E pode ser que tenha também um sistema de prestação de contas nas trevas. Mas isso não interfere em nada, isso não nos interessa, nós não temos que saber, nem querer ligar com isso. Porque nós somos emissários de Cristo, que é o dono do universo. Tudo pertence a Ele, Ele é o dono de todos os territórios para sempre. O prazo dos demônios acabou. Então eles tinham um prazo, eles tinham
um certo tipo de influência territorial, eles podem talvez se organizar dessa maneira. Existe até uma palavra para isso, eu esqueci o nome, eu acho que é infestação, alguma coisa assim, quando o diabo está atormentando um determinado território, algum lugar. Mas para nós, Jesus está acima de todas as coisas e nós não temos que temer. Amém? Agora a pergunta que ainda sobra para a gente é, veja só, por que esses demônios obedeceram a Jesus? Porque até então, agora chegou uma situação muito interessante. Os discípulos acabaram de sair de uma tempestade que Jesus acalmou, eles estão perplexos, eles não estão nem conseguindo falar, porque quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E aí eles chegam em Gadara, e esse endemoniado vem correndo na direção deles. Lembre-se de uma coisa, duas coisas aqui. Primeiro, Jesus não tinha uma auréola brilhante na cabeça. Ok? Se olhasse para ele, você ia ver um homem normal, cabelo normal, roupa normal, tudo normal. E aí você está junto com Jesus. Jesus acabou de falar para o mar, calma, falar para o vento, aquieta, e obedeceu. Você chega na beira do mar, vem um homem completamente nu, gritando e correndo na sua direção. E já é uma situação inusitada, você está perplexo e assustado. Se coloca na posição dos discípulos. Esse homem vem correndo na direção deles, se joga no chão, se prostra com a boca no pó. Jesus fala, sai dele. Fala para o espírito, sai deste homem, espírito imundo. E o homem responde, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O diabo reconhece quem Jesus é. E os discípulos tinham acabado de perguntar, quem é este? E aí, a resposta, Jesus não fala para eles quem que ele é. Quando eles falam, quem é esse? Jesus não fala nada. Mas aí, quando eles chegam na praia e vem esse homem completamente endemoniado, nu, gritando, se jogando no chão da areia da praia, ele responde, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E aqui você vai entender por que é que essa legião de demônios obedeceu a Jesus. Eles obedeceram Jesus, porque ele é o Filho do Deus Altíssimo. Agora, essa expressão Deus Altíssimo é extremamente interessante, por quê? A palavra para Deus, no hebraico, é El, no aramaico, se eu não me engano, é Il, ou El também, talvez seja El, não sei, eu sei que o garítico é Il. E em árabe é Al. Então são línguas irmãs, então você vê que todas elas a palavra Deus é bem parecida. Al, El, Il, né? Talvez tenha alguma ali que seja Ul e Ol, né? Mas em árabe, na verdade, a gente fala Al, mas é Ol. Né? Essa é a realidade. Enfim, é uma palavra genérica para Deus. Quando você falava, por exemplo, deuses, é o plural de El, Elohim. Ou, se você estiver falando em outra língua, vai ser alguma coisa parecida com isso, com Elohim. Então, assim, Baal era um El. Astarote era um El. Com todos os deuses que os povos adoravam, eram El. Quando você queria se referir, então, ao Deus verdadeiro, você não podia falar só El, porque as pessoas iam falar, qual El? Eu estava na Tailândia e falava para pessoas, se você chegar lá e falar assim, Pratyao Rakun, ou seja, Deus te ama. A pessoa fala, nossa, que legal, um Deus me ama. Qual? Porque tem um monte de Pratyao.
Pradial é a palavra para Deus, tem vários pradial. Até o rei é um pradial, Buda é um pradial, tem um monte de outros pradial. Então você tinha que falar assim, ó, Om Prapu Penjal Raku. Ah, agora sim. O Deus vivo e verdadeiro te ama. É um Deus específico. O Deus Altíssimo é a expressão usada para se referir ao Criador de todas as coisas. Ao Deus que não se submete a nenhum outro. Ao Deus que é o Pai de todos os espíritos. Ao Deus que está acima de todos e não tem ninguém acima dele. Quando os demônios, na boca daquele homem, se referem a Jesus como Filho do Deus Altíssimo, eles não deixam dúvidas. Ele não é um ser poderoso, um grande mestre, um espírito iluminado. Ele é o Deus Altíssimo. E é por isso que ele se dobra perante ele. Aquele que está acima de todos os outros. Agora, interessantemente que eles imploram a Jesus. Eles não estão negociando com ele, eles estão implorando para ele. Veja o que o texto diz. E aqueles, no 12, todos aqueles demônios lhe rogaram. Rogaram. Rogo. Implorar. Pedir. Não é uma negociação. Olha, a gente só sai se o senhor não. A gente vai sair. Manda a gente para aqueles porcos ali. Isso mostra para você que existe uma hierarquia no mundo espiritual e que essa legião está abaixo de Jesus. Ok? Está abaixo. Então, no mundo espiritual existe uma hierarquia, existe uma hierarquia. Quer você entenda, veja, aceite ou não, ela existe. Existe uma hierarquia. Na igreja existe uma hierarquia. No reino de Deus existe uma hierarquia. Entre os anjos existe uma hierarquia. Entre os demônios existe uma hierarquia. Se você vê, por exemplo, essa hierarquia no mundo espiritual, às vezes ela tem cruzamentos, porque você encontra no Antigo Testamento certos anjos que não conseguem vencer certos demônios porque eles estão abaixo na hierarquia. Eles precisam de um anjo acima deles na hierarquia para vencer aquele demônio. Tem situação assim na Bíblia, quer você queira gostar da ideia ou não, ela existe, é real. Certo? Mas aqui, esses demônios olham para Jesus e eles não veem Jesus como 1 grau acima deles na hierarquia, ou 2 graus acima deles na hierarquia, ou 3 graus acima deles na hierarquia. Dentro de uma legião existem vários níveis de hierarquia de demônios. Se o que estava dentro daquele homem era uma legião, significa não era um grupo de demônios democrático, em que todos eles tinham a mesma voz, o mesmo voto. Ele tinha um líder, tinha um grupo de líderes abaixo daquele líder, tinha um grupo de liderados abaixo daqueles líderes, havia várias camadas de hierarquia dentro daqueles demônios que estavam todos alojados e possuindo a vida daquele homem. Você imagina a perturbação que esse homem tinha no coração? Um demônio já é perturbador. Você imagina uma legião. Mas quando todas aquelas hierarquias, vários graus de hierarquia demoníaca, se encontram com Jesus, eles reconhecem ele como aquele que está no topo de todos. Eles reconhecem a autoridade dele. Então eles se dirigem a ele com rogos, com pedidos encarecidos. Eles não pedem perdão, eles não pedem misericórdia, mas eles pedem, deixa a gente possuir aqueles porcos. E aqui vem a questão que é extremamente importante, mas ao mesmo tempo complicada. Porque Jesus não manda esses demônios para o abismo.
Ele não fala para eles: não quero nem saber do seu pedido, vai para o abismo. Ele fala para os demônios: podem ir. E dá permissão para que os demônios vão atormentar os porcos. E os porcos morrem. 2.000 porcos morrem. E os defensores dos animais vão falar: por que Jesus não salvou a vida dos 2.000 porcos? Jesus não é bom? É. Jesus não é Deus? É. Mas ele deixou os porcos morrerem. Deixou os porcos morrerem. Tem várias coisas acontecendo aqui. Várias coisas acontecendo. Não tem como. Se eu for explicar cada uma delas, é mais outra pregação. Então, vamos ficar no básico aqui. Eu só quero que você perceba pelo menos uma coisa aqui. Pelo menos uma coisa. Aqueles demônios não possuiriam aqueles porcos sem a permissão de Jesus. Você consegue perceber isso pelo menos no texto? Eu não vou me preocupar com os protetores dos animais. O porco era considerado um animal imundo. Jesus ainda não tinha purificado todos os alimentos. Não era pecado comer porco, e era mesmo. Então não era para ninguém ter manada de porco. E o porco, quem criou foi Jesus. Se ele quiser matar o porco, ele mata. Ele tem o direito de dar a vida, ele tem o direito de tirar. Ele quem dá, ele tem o direito de tirar. Certo? Então, essa é a melhor explicação que eu dou para os protetores dos animais. Certo? Agora, o que nos interessa é o fato que aqueles demônios não possuiriam aqueles porcos sem a permissão de Jesus. Irmão, nada acontece sem a permissão de Deus. Ah, mas o inimigo se levantou. Deus que permitiu. Ah, mas o inimigo aprontou. Deus que permitiu. Sem a permissão de Deus, o diabo não faz nada. Não tem uma competição em que tem aqui Deus de um lado, o diabo do outro, e tem uma queda de braço. Não existe isso. Deus não está na mesma categoria que o diabo. Não tem competição. O diabo só faz o que ele faz quando Deus permite que ele faça. E Deus é Deus. Deus está realmente no controle da história. Se Deus permite, veja só, Deus é bom. Deus é bom. Ele não faz o mal. Deus é bom, quer sempre o bem. Ele não faz o mal nenhum. Quem faz o mal é o diabo. Mas tudo que acontece, ou acontece porque Deus quis que acontecesse, ou porque Deus quis permitir que acontecesse. Certo? Então, quando acontece qualquer coisa na nossa vida ou na vida de alguém, o que é que a gente faz? A gente vai aos pés daquele que tem todo o poder, que pode permitir e despermitir. Pode dar permissão, pode tirar a permissão. A hora que ele quiser, ele não tem que pedir nada para ninguém. Em todas as situações nós louvamos a Deus e glorificamos o nome do Senhor, porque nada acontece sem a permissão dele. Ah, mas perdi uma manada de 2.000 porcos, foi a permissão divina, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, me ajuda a reconstruir minha casa, me ajuda a reconstruir minha vida, me ajuda. O Senhor que permitiu isso acontecer, o Senhor tem poder para reconstruir tudo. Ele permitiu, ele é Deus, e ele não se submete ao julgamento de ninguém. É isso. Aqueles demônios não poderiam fazer nada se Deus não permitisse. Deus permitiu. Às vezes, nós conseguimos uma explicação. Às vezes nós olhamos para a nossa própria vida e nós falamos assim, não, Deus permitiu, mas eu sei por que ele permitiu. Olha essa brecha aqui que eu abri, olha essa outra brecha aqui que eu abri, olha isso aqui que eu fiz de errado, olha esse pecado aqui que eu cometi. Aí você vai e fala, Senhor, tem misericórdia, eu sei porque, eu já entendi por que o Senhor permitiu. Foi por causa disso. Você vai confessando. Irmãos, entenda a seriedade do que está acontecendo. Quando a gente vem orar e confessa os pecados, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é uma chance para você confessar e fechar a brecha antes que tenha que vir
uma legião de demônios atormentar a sua vida. Aí você já confessa, já corrige, já conserta. Fecha a brecha. Mas porque você deixa a brecha aberta ali, você deixa a brecha aberta um tempão. Deus não permite nada acontecer, Deus te protege. Aí Deus, você não confessa, você não conserta a sua vida, você vai só ali. Só, sabe, não. Vai, solta a marcha, né? Deixa na banguela e vai. Deixa a gravidade te levar. Uma hora, Deus vai colocar uma lombada para te avisar. Uma hora Deus coloca uma lombada na rua, para você dar aquele tranco assim, ó. Tum! Opa! Aí você acorda, aí você vai confessar, você vai consertar, você vai fechar a brecha. Mas às vezes, irmãos, às vezes nós não entendemos por quê. A situação de Jó. Jó não tinha brecha. Não tinha brecha nenhuma. Mas por que é que, de repente, ele perdeu tudo que ele tinha? De repente, até os filhos dele morreram. E agora a mulher dele vem com essa conversa de se desviar, de amaldiçoar a Deus e morrer. Bom, foi permissão divina. Deus permitiu. Com outro propósito. Agora não era o propósito de ele acordar para as brechas que ele tinha aberto, mas era com o propósito de ele glorificar o nome do Senhor através do seu sofrimento e louvar o nome dele e revelar a glória de Deus na sua fidelidade em meio ao sofrimento. Agora, esse homem, ele provavelmente ficou endemoniado. Esse homem que nós estamos vendo, ele provavelmente ficou endemoniado por muitas brechas que ele abriu e coisas que ele se envolveu, e essas legiões foram entrando na vida dele, é provável, não sei, é uma conjectura, tá? A Bíblia não fala como que ele foi endemoniado. Agora que Jesus veio para libertar ele, você acha que ele vai abrir as mesmas brechas de novo, irmão? Você acha que ele vai se envolver nas mesmas coisas, nos mesmos pecados que ele tinha se envolvido? Deus não deu um baita de um chacoalho na vida dele? Esse cara não acordou? Acordou de vez. Então, irmãos, provavelmente a lição ficou muito bem dada quando aquele homem olhou, depois que os demônios saíram do corpo dele. Talvez ele viu, não sei. Mas ele olhou para aquela manada, Jesus ficou olhando para a cara dele assim e olhou para a manada. E aí ele olhou para a cara de Jesus e olhou para a manada também, para ver onde que Jesus estava olhando. Ele viu aqueles porcos, começaram a urrar, começaram a se morder uns aos outros, talvez, e começam a correr no campo, e ele fica olhando e fala, mas por que esses porcos estão correndo? Talvez ele olhou e viu os pastores dos porcos gritando com os porcos. Talvez eles tinham cães pastores, os cães pastores talvez estavam correndo ao lado da manada, tentando controlar o estouro e não conseguindo. E de repente talvez ele viu quando o olhar de desespero dos pastores, vendo os porcos se precipitando, dezenas deles, um empurrando o outro em direção ao precipício. E na mente daquele homem ficou muito claro o que estava acontecendo. Na mente do endemoniado. Talvez isso explique uma razão por que Deus permitiu aquilo. Aquele homem, cada porco que caía, ele via ele mesmo caindo. E ele se lembrava do que Jesus acabou de fazer na vida dele. Era isso que eu queria fazer. Era isso que o diabo queria que eu fizesse. Mas Deus não deixou. Aquele homem acordou. Ele ficou livre. Então, irmãos, Jesus deu a permissão para que aqueles demônios matassem 2.000 porcos. Para que aquele homem nunca mais voltasse para o jugo dos demônios e para a vida de pecado que ele vivia antes. Às vezes, Deus permite certas tragédias acontecerem na nossa vida para dar aquele start. Às vezes a gente nem percebe que Deus permite uma coisa ruim acontecer, a gente não acorda, Ele permite uma coisa pior acontecer, a gente não acorda. A gente só vai acordar quando... Acorde antes, irmão, acorde rápido. Acorde na primeira. Fique atento aos sinais que Deus está te dando. Filho, desperta. Abre seus olhos, corrige sua vida, conserta a sua vida. Porque nada acontece sem a permissão de Deus.
Jesus está realmente no controle de todas as coisas. Não quer dizer que ele é o autor do mal, ele não faz o mal, mas ele permite às vezes. Ele permite, porque ele nos ama e quer o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua salvação. O Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que escreve a história. Nós somos os teus filhos, nós somos os teus servos. Opera na nossa vida, Pai. Derrama a tua graça no nosso coração. Nos enche do teu Espírito, nos dá vitória sobre toda a seta do inimigo. Em nome de Jesus. Amém.